Normalmente, quando pensamos o que representa poder dentro do universo de Tori, logo vem em nossa mente pessoas muito fortes, como o Urek Mazino, Enryu, Zahard, Fantamino e outros monstros que habitaram e habitam a torre. Entretanto, quando analisamos a estrutura deste universo, a qual percebemos que é dividido em centenas de andares, que possuem vida própria, comunidades próprias, língua própria, histórias próprias, nós percebemos que o real poder está naqueles que controlam esses andares, que têm uma influência sobre esses locais que são tão diferentes, mas estão todos conectados no mesmo espaço. E quem consegue ter esse poder, consegue ter uma força gigantesca dentro da torre. E quem melhor faz isso do que as grandes organizações da torre, sendo elas o Exército de Zahard, a FUG, a Hwayusong e especialmente uma que pode ser a mais poderosa e influente dessas três, estando acima destas, sendo algo fora deste contexto, com um objetivo muito além daquilo que nós meramente esperamos de uma organização da torre. Esta organização em específico se trata, na realidade, da Fábrica, o grupo mais misterioso da história de Tori, e também aquele que pode conter os maiores vilões da obra. Por isso, se assim como eu você ficou interessado em entender mais como eles estão por trás de todo o sistema da torre, vou pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo, se possível se torne membro e se mais possível ainda, hype esse vídeo para que mais pessoas cheguem a esse conteúdo tão interessante. Então, sem mais enrolação e demora, bora lá do início. Como eu disse anteriormente, a Fábrica é uma organização que existe dentro da torre, sendo muito poderosa e também misteriosa, já que ela faz parte das maiores organizações que existem dentro desse mundo. Entretanto, nós vimos ainda muito pouco deste grupo demonstrado nos capítulos da obra, por isso vamos tentar desvendar os seus mistérios através daquilo que nós temos de informações disponibilizadas pelo CEO. A Fábrica, também conhecida como Gangbang, é uma organização muito antiga da torre, que tem como seu grande líder, Mascate, e que tem como função principal a criação de diferentes equipamentos, armas, tecnologias que são entregues aos regulares da torre. Por ser uma organização muito poderosa e que também contém diversos mistérios, esta não permite que seus membros simplesmente espalhem aquilo que existe no seu interior. Por isso, se algum membro eventualmente quiser sair da Fábrica, ele tem as suas memórias seladas, para que nenhum tipo de segredo acabe vazando por aí, já que tudo ali dentro é muito secreto e muito importante. Não à toa, esta organização é respeitada por quase todo mundo da torre, inclusive os chefes de família e o próprio Zahard, que tomam muito cuidado quando o assunto é a Fábrica, para não desrespeitar essa organização ou acabar criando um clima não muito amistoso. Um dos pontos mais interessantes dessa organização é o fato de que ela está em quase todos os andares da torre, já que ela sempre está localizada na área intermédia, produzindo equipamentos diversificados e entregando às pessoas que elas acham dignas, já que este é um dos lemas dessa organização, sempre entregar armas e equipamentos àqueles que consideram dignos, seja regulares, ranker ou até mesmo alguém muito poderoso como chefe de família, entre outros. Além de estar em quase todos os andares da torre, essa organização ainda possui diversas sedes em diferentes andares, sendo 7 sedes ao todo. No mangá, nós tivemos o deslumbre apenas daquela que fica no andar de número 30, aonde acontece a famigerada Batalha da Fábrica, algo que se trata na realidade de um evento que reúne diversos rankers nível E para um torneio, com vários itens poderosos como recompensa. Esse tipo de torneio não é incomum de acontecer, sendo que nas outras sedes da Fábrica também ocorre esse tipo de evento. É óbvio que uma organização tão poderosa e antiga precisa ter uma hierarquia bem rígida para que as coisas continuem andando da maneira que seus líderes querem, e por isso a Fábrica possui sim uma hierarquia bastante rígida, tendo ao todo 5 cargos a qual seus membros estão dispostos. Sendo estes 5, respectivamente, Grande Pai, Pai, Grande Professor, Professor e Discípulo. Agora vamos dar uma analisada em que cada um deles faz e como estão organizados os seus membros, começando pelo rank mais baixo dentro da organização, que são os Discípulos. Como eu disse, os discípulos são um cargo mais baixo que alguém pode ter dentro da Fábrica, sendo pessoas que são escolhidas pelos professores, que são um cargo que está um pouco acima,
para eventualmente também se transformarem em professores. Os membros desse cargo recebem algumas regalias próximas àquilo que um Ranker receberia dentro da torre. Em casos bastante específicos, um discípulo pode até mesmo ser escolhido para se tornar um Ranker. No entanto, se ele escolher subir a torre, ele será expulso da fábrica, e seus conhecimentos sobre a organização serão completamente selados, já que essa é uma das regras que não podem ser quebradas. Mas toda regra tem a sua exceção, e dentro da fábrica, essa exceção se chama Flux, que é o único que não passou por esse processo. Por outro lado, também houve casos de Rankers que se tornaram discípulos. Tal pessoas não são expulsas dos Rankers, então sim, é possível existir um Ranker dentro da torre que também é um discípulo da fábrica, desde que esse se tornou um discípulo após ter se tornado um Ranker. Agora vamos analisar o cargo de professor. Este é o segundo título mais baixo dentro da organização fábrica, mas não se engane, ele é um dos mais influentes dentro da torre, e como seu nome já diz, ele é praticamente autoexplicativo. São sábios que buscam aprendizes e os transformam em professores também juntamente com eles, além de serem uma casta muito poderosa e bastante influente. Acima destes, temos os grandes professores, que é um cargo ocupado atualmente por 4 grandes professores, que são conhecidos, respectivamente, como Max, Mai, Mad e Mal. Cada um deles é uma forma de vida artificial criado pelo grande líder da fábrica, Mascate. Sim, eles são seres criados dentro da torre de forma artificial, e todos eles são conhecidos como os Filhos. Por serem seres criados artificialmente e terem essa relação um tanto quanto misteriosa juntamente com a fábrica, eles não receberam ranks dentro da classificação da torre. Entretanto, suas capacidades de lutas são consideravelmente altas, de nível S, comparável a Jäger Rankers. Por isso, não devem ser subestimados e são realmente muito poderosos e influentes. Além do fato de que cada um deles possui uma personalidade distinta. E um deles, por mais que possua o cargo de grande professor, se trata na realidade de um grande brincalhão e bastante travesso. Acima do cargo de grande professor, existe o cargo de pai. Há apenas um pai que foi citado pelo Siu dentro da história, que este é Flux, que ao mesmo tempo que ocupa esse cargo, também é um dos lords da torre. Ou seja, quando Zahard está dormindo, ele é uma das 3 pessoas que pode acabar ficando com o poder de todo o exército Zahard e a obrigação de governar a torre enquanto o rei dorme. Flux é o primeiro discípulo de Mascate, e como todos os outros pais da fábrica, Flux é um organismo artificial criado por Mascate. Por conta de todos os fatores que fazem com que Flux seja reconhecido dentro da torre, ele é equiparado ou até mesmo em alguns momentos superior aos 4 filhos, que também podem receber o cargo de pai dentro da torre. Nas notas do Siu, deu-se a entender que os pais também podem servir como grandes professores, porém não parece igual ou semelhante, pois Flux parece ser um pai, apesar de estar fora do grupo. Tudo isso é um tanto quanto misterioso e faz com que esse cargo seja bastante difícil de se compreender com totalidade, e por isso é um dos que eu mais espero ser demonstrado dentro da história. Acima do cargo de pai, existe o último cargo e o mais alto possível dentro dessa organização, que é o de grande pai, o rank mais alto de todos, que é atualmente ocupado pelo criador dessa organização e o seu líder supremo, Mascate. Mascate esse que se trata do membro mais ilustre dessa organização, sendo sem dúvidas um dos homens mais brilhantes que já pisaram o pé dentro da torre, já que a sua história começa muito antes da chegada de Zahard e da sua grande escalada juntamente com seus aliados, sendo que ele teve papel fundamental ajudando Zahard em sua trajetória. Tudo aquilo que é conhecido como ciência e tecnologia vieram ou tiveram um tipo de inspiração nos conhecimentos deste homem, fazendo com que ele seja uma das mentes mais incríveis de toda a história de Torre. Além disso, ele é o responsável por criações bastante absurdas, como por exemplo o primeiro pocket da torre, Watchwar, o atual único rank S dentro da torre, que é propriedade de Arieron, o chefe de família mais forte. Mas mesmo sendo um personagem tão brilhante e criador de armas e equipamentos tão poderosos,
Atualmente, aparentemente ele está sem fabricar mais nenhum tipo de equipamento. Não se sabe exatamente o porquê ele parou, mas se espera que eventualmente ele acabe construindo novos equipamentos poderosos, com algumas pessoas acreditando que ele ainda produz alguns pockets em seus escritórios. Agora vamos analisar o quão influente a sua organização é dentro da torre. E influência é uma palavra que a fábrica conhece muito bem, pois se formos analisar detalhadamente, ela é provavelmente a organização mais influente da torre, estando acima do exército de Zahard, Fug, Wylsong e todas as outras, pois ela se estende por quase todos os andares. Tem um poder sobre chefes de família, é respeitada por todos que habitam este local, além do fato da sua importância ser respeitada até mesmo pelo rei da torre, que não tenta intervir nas suas ações, muito pelo contrário, deixa com que a organização faça suas próprias operações e descubra aquilo que for de interesse dela, não se intrometendo para não criar um caos dentro da torre. O fator decisivo para essa organização não ser um problema na vida de Zahard, muito menos das 10 grandes famílias, é o fato de que ela não se importa nem um pouco com as lutas que acontecem dentro da torre. Mas isso talvez sejam meias verdades, pois sabemos que um dos mais altos cargos da torre é ocupado por um membro desta organização, que no caso é o Flux. Um fato que prova que essa organização deveria ser mais temida do que é dentro da história de Tori é uma história que o Sil nos contou sobre quando um administrador de andar criou uma comoção com a fábrica e um professor assistente o humilhou completamente. O próprio governante do andar veio pedir perdão ao professor depois que a notícia acabou se espalhando, e isso só mostra o quão essa organização é realmente poderosa e temível. Mas se a fábrica tem como objetivo criar equipamentos, nós precisamos saber o que ela já criou. Essas criações são várias. E entre a numerosa quantidade de equipamentos que a fábrica já fez, sem dúvida os que mais se destacam são a série dos 13 meses. Sim, as armas que são usadas pelas princesas de Zahard e são, sem dúvidas, os equipamentos mais importantes da torre, foram feitos por um ferreiro da fábrica, mais especialmente Azul Eduaru, um reconhecido ferreiro que acabou fazendo a série de 13 meses utilizando diversos materiais bem únicos que foram entregues por Zahard. Mas não foi só a série de 13 meses que a fábrica criou. Outra criação incrível dessa organização é o Arquimedes. Arquimedes essa que se trata na realidade de uma das 5 grandes naves flutuantes criadas pela fábrica e é famosa por ter um corpo bonito, apesar de ser enorme. E essa incrível nave se encontra atualmente no andar de número 30 e foi o último local da grande batalha da fábrica. Outra grande invenção é a Tamara Sangrenta, um item criado pelo pesquisador da fábrica, Punk, e ele foi criado como uma recompensa por ser o primeiro a atirar em um inimigo durante um jogo, e aumenta drasticamente a defesa de uma pessoa. Agora um equipamento muito conhecido que é o Bong Bong, um dispositivo que lembra uma fada que permite teletransportes, utilizado muito pela famosa Androse, uma das aliadas mais confiáveis de Ban. Seguindo adiante, nós temos o ácido fervente, uma substância bem esquisita, feito por um material único que é só conhecido pelos membros da fábrica, e é capaz de dissolver totalmente o corpo de um regular, e a Fug repentinamente tentou usar isso para derrotar John Viola Grayson e fundi-lo com o espinho de Ryu. Outra invenção da fábrica é a mala de Han Yura, um farol especial concedido a Han Yura por vencer uma batalha da fábrica anterior. Uma outra criação que poucos sabiam, mas também é parte das coisas que a fábrica desenvolveu, é o próprio Expresso Infernal. Um mestre da fábrica foi quem o criou, originalmente com o objetivo de treinar Zahard e os grandes guerreiros, além do fato dele ser o criador também dos guardiões que existem internamente. Outras criações que são mais óbvias e que nós já temos conhecimento de que foram feitas pela fábrica também são as armas de ignição, armas que têm o poder de alcançar uma força enorme quando são ativadas, e também as armas de ignição vivas, que alguns personagens da obra, especialmente do começo da segunda temporada, que já se demonstraram ser esse tipo de indivíduo, tendo armas de ignição vivas dentro de si. Inclusive o próprio protagonista, John Viola Grayson, possui uma dessas dentro dele. Coisas como os faróis, pockets, armas especiais também foram coisas que a fábrica desenvolveu.
sendo que os que eu citei são apenas a pontinha do iceberg que contém todas as inúmeras criações que essa organização já fez. Bom, após entendermos toda a importância para a torre dessa organização, além de toda a sua estrutura, seus equipamentos, sua história e tudo aquilo que engloba a existência deste grupo, nós temos que falar do ponto mais importante, que é os seus verdadeiros objetivos. Como eu disse anteriormente, um dos objetivos da fábrica é criar armas e entregá-las àqueles que eles acham dignos. Entretanto, esse não é o único objetivo, muito menos o objetivo primário dessa organização, já que o objetivo real deste grupo é alcançar o poder da criação, gerar a vida e descobrir como isso ocorre de uma forma que eles possam replicar e assim também se tornarem divindades. Isso está muito acima de qualquer objetivo mesquinho da torre, e muito acima até mesmo daqueles que desejam fugir desta. Por isso, esta organização é tão misteriosa. O objetivo de alcançar o poder da criação só pode ser realizado dentro da torre, pois este local é um ponto único no mundo. E muitas coisas nos apontam que a organização fábrica tem muitos conhecimentos ocultos que ainda precisam ser revelados. Um fato que eu deixei de contar para vocês, mas que não pode ser esquecido, é o simples ponto que a fábrica é uma organização que existe tanto dentro quanto fora da torre. E juntando os pontos, as coisas começam a ficar bastante curiosas. Uma organização que tem como objetivo descobrir como criar vida e dominá-la a seu bel prazer. Nós não sabemos se ela surgiu originalmente dentro ou fora da torre, mas aparentemente está cada vez mais próxima de alcançar este objetivo final. Pois lembra-se o que eu disse, que Flux é um personagem muito importante dentro da trama da fábrica? Então, Flux é uma pessoa criada artificialmente. Então isso quer dizer que Mascate, um regular, alguém que nasceu dentro da torre, dominou de alguma maneira o poder de criar vida, o objetivo final da fábrica. Então, se eles já desenvolveram técnicas de criar vida, o que mais eles gostariam de aprender? Será que o verdadeiro objetivo desta organização seria desvendar todos os mistérios da torre, para assim conseguir não só criar vida artificial, mas serem verdadeiras divindades? Já que uma torre, conhecida como a Torre de Deus, talvez seja o melhor local do mundo para alcançar um poder divino, capaz de te transformar verdadeiramente em um ser supremo, com a ajuda, talvez, do poder mais misterioso e oculto de toda essa história, que é claramente o Eixo. Sim, essa organização pode estar atrás da verdadeira explicação de como alcançar o Eixo no seu poder total e assim se tornarem verdadeiros semideuses, capazes de manipular o mundo inteiro à sua volta. E como eu disse, esse objetivo é muito mais brutal do que qualquer conquista boba que possa ter dentro das organizações da torre. E por isso, na minha humilde opinião, essa é a organização mais perigosa da torre e também a mais misteriosa, que pode ser no final da obra a maior representação do mal dentro deste local. Talvez até mesmo os grandes vilões que estão vindo a surgir dentro do universo de Torre. Mas tudo o que eu falei se trata nada mais, nada menos do que uma mera teoria. E como eu disse, algumas coisas ainda precisam ser reveladas, segredos e mistérios precisam ser mais bem explicados, para que nós possamos compreender a totalidade deste grupo. Mas com tudo isso, já chegamos em conclusões bastante questionáveis vinda desta organização. Bom, se você gostou do vídeo, vou pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo tão interessante. Se você tiver alguma coisa a acrescentar nessa teoria e também alguma análise que você acha que pode fazer com que o vídeo seja mais bem explicativo, pode deixar aí no comentário, pois eu leio todos os comentários e com certeza aqueles que não conhecem também vão poder absorver muitas informações através dos mesmos. Bom, após tudo isso, só tenho algo a dizer. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu, tchau, fui!